Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo o poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez de volta ao nosso canal Palavras Eternas. Meu nome é Joaci. Nós usamos esse canal para trazer para você a Palavra de Deus, uma visão diferenciada, uma visão mais profunda. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 8 de Mateus, a partir do versículo 28. Eu vou ler aqui o trecho do 28 ao 34, para a gente encerrar esse capítulo, em nome de Jesus. E tendo chegado a outra banda, quem? Jesus e seus discípulos, né? A província dos Gerzenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no despenhadeiro e morreram nas águas do mar. E os porqueiros fugiram, chegando à cidade, e divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirassem dos seus termos. Esse é o texto que encerra o capítulo 8 de Mateus. E nós temos aqui, irmãos, uma mensagem muito contundente. Uma mensagem que é muito difícil de se compreender, mas que é necessário dizer. Essa palavra é uma palavra de juízo. Uma palavra de juízo. Ela traz aqui essa palavra dos endemoniados, esse texto, traz um ensaio a respeito do julgamento final, do grande julgamento de todos os homens e todas as criaturas que foram feitas, criadas pelo nosso Deus. Aqui nós temos demônios que se apossaram de pessoas e Jesus, ao chegar naquela região, ele é reconhecido
por esses demônios. Veja só, irmãos, esses demônios têm plena consciência do que será o juízo deles, de que será o fim deles. Mas nós temos aqui, neste texto, primeiro, temos aqui uma indicativa de que Jesus tem a autoridade e todo o poder de fazer o que lhe foi concedido pelo Pai. Então Jesus é o Salvador, Jesus é o juiz, Jesus é o advogado. Jesus aqui é o que vai sentenciar todos os seres que foram criados pelo seu Pai. É tanto que há um contraste aqui. Neste texto, há pessoas, seres humanos, homens, que estão vivendo na terra e que não têm o entendimento de quem é Deus. Não conseguem compreender qual é a autoridade de Cristo na sua vida. E temos aqui espíritos malignos, que são demônios, que estavam ali incorporados naqueles homens, tomando de conta da vida daqueles homens, conduzindo aqueles homens à perdição. E Jesus, com toda a sua autoridade, com a sua chegada, resolve o problema daqueles dois homens que viviam ali no cemitério, né? Vivendo como seres desumanos, possuídos de demônios. Nós temos aqui, de um lado, uma humanidade incrédula, sem conhecimento de quem é Deus. Por isso que em todos os nossos vídeos nós estamos sempre enfatizando a necessidade de nós termos primeiro conhecimento de quem somos nós, da nossa natureza perdida, caída, da nossa natureza corrompida, corrupta, onde nós não devemos confiar em nós mesmos, nem não temos nada a oferecer a Deus para que Ele nos salve. Onde toda a nossa confiança, a plena confiança, tem que ser em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo e no ato da consumação da salvação, feita unicamente por Ele, porque Ele era o único que pode salvar o homem da condenação final. Ele será o juiz. Ele é juiz, ele é juízo. E ele tem a autoridade de julgar cada um de nós, segundo a nossa fé. Agora nós temos uma humanidade aqui que, ao saber que Jesus havia expulsado os demônios daqueles dois homens e mandado aqueles demônios para a manada de porcos, e essa manada se precipitar no mar e se afogar e morrer por uma causa justa, que seria a salvação de dois homens, uma humanidade que se revolta contra Jesus e pede para Jesus se retirar dos seus territórios. Amados, a natureza humana é tão perdida e corrupta que ela prefere viver sem Deus ao seu lado. Eles tinham toda a oportunidade de conhecer melhor Jesus e se render ao seu poderio, ao seu senhorio. Mas eles acharam que Jesus era uma ameaça. Olha, a humanidade, em sua maioria, acha que Jesus é uma ameaça. Jesus não é a consolidação das coisas maravilhosas que o homem tem para receber. Muita gente pensa assim, é tanto que em alguns países, inclusive aqui no Chile agora, foi aprovado na Constituição, uma emenda constitucional, uma lei, onde ninguém pode fazer nenhuma pregação do Evangelho na rua, ninguém pode mais exercer a sua fé, porque está cometendo crime contra a Constituição daquele país e severas penas por exercer a sua fé de cristão. Não pode pregar mais na rua, né? Ninguém quer Jesus. Eles mandam embora da cercania, do ambiente local da cidade. Foi assim que eles não reconheceram Deus, eles não sabem quem é Deus. O homem está tão distante de Deus, meu amigo, que ele não sabe quem é Deus, ele não consegue falar com Deus. Nós temos um exemplo na Bíblia. Balaão ia levar uma profecia de maneira errônea,
E Deus queria o impedir e teve que usar uma jumenta para falar com Balaão. Os animais estão na nossa frente, no contato com o mundo espiritual e com Deus, porque eles são inocentes. E nós, na nossa corrupção humana, não queremos Deus. Na sua maioria das vezes nós não queremos Deus. Até dizemos que queremos, mas a nossa natureza mesmo não quer. E aqui temos o exemplo de que esses homens pediram para Jesus sair dali, porque ele estava incomodando a geração de emprego daquela cidade, que era justamente a criação de porcos. Eles entenderam assim, que Jesus ia interferir na vida econômica daquela cidade, onde na verdade Jesus veio trazer o remédio, a cura dos que estavam perdidos, e salvou 2. Ao contrário dos homens, os demônios conhecem a Deus. Eles sabem a autoridade de Deus e de Jesus. É tanto que quando Jesus chega, o que é que vai dizer os demônios? Os demônios vão dizer, versículo 29, e eis que clamaram dizendo, quem? Os demônios que estavam naqueles homens, usando o corpo daqueles homens, usando a fala daqueles homens. O que é que eles vão dizer? Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Eles sabem até o tempo. Escatologicamente, eles estão corretos. Eles sabem qual é o fim deles. É a condenação, porque eles foram desobedientes a Deus, lá no céu. E juntamente com Satanás, eles caíram e se tornaram demônios. Mas eles já sabem a sentença deles. Sabe que no fim, na volta de Cristo, eles serão lançados no lago de fogo, junto com Satanás, o falso profeta, o anticristo e todos aqueles que não amaram a verdade e amaram a mentira, não creram no nome do Filho de Deus Todo-Poderoso. Ele já sabe até o tempo. É tanto que ele disse, está errado, como é que o Senhor vem nos atormentar antes do tempo? Jesus sabia que o tempo ainda não é aquele. Jesus sabe. É tanto que ele até permitiu que eles fossem para a manada de porcos. Mas aqueles 2 homens que estavam sendo possessos daqueles demônios foram libertos. Jesus veio para libertar-nos da prisão, da visão aos cegos. Né? Veio libertar a gente da prisão, dos cativos da prisão, da visão aos cegos, né? Visão, não só a visão física, mas a visão espiritual. Enquanto nós não conhecemos Jesus, nós somos cegos espiritualmente. Enquanto nós não tomamos, não comemos da comida eterna, que é a palavra de Deus, não confessamos o nome de Jesus como Salvador, nós somos eternos prisioneiros do pecado. Mas Jesus veio libertar os cativos da prisão e dá visão aos cegos. Está escrito lá em Isaías. E aqui ele liberta esses 2 homens. O que eu estou querendo dizer com esse texto? Eu estou querendo dizer, meus irmãos, que a humanidade não conhece Deus. Até os demônios, que não vão ser salvos, não podem ser mais salvos, porque eles desobedeceram a Deus num corpo de glória. Não serão mais salvos. Não há perdão para eles mais. Para a humanidade ainda há possibilidades de arrependimento, porque um justo morreu por elas para defender a humanidade da condenação eterna. Os demônios estão condenados eternamente. Vai chegar um momento, na volta de Cristo, no dia em que o Senhor for trazer à tona todos os pecados de todas as nações e colocá-la diante do tribunal, os primeiros que serão julgados e condenados são os demônios e Satanás, o falso profeta, o anticristo. E serão lançados no lago de fogo e eternamente permanecerão lá. Enquanto que os homens que têm a chance de se salvar não querem conhecer a Deus, os demônios já conhecem. É necessário que você busque o conhecimento de Deus. E isso se faz pela sua palavra escrita na Bíblia. Primeiro se faz admitindo que você é pecador, miserável e que nada na sua vida pode ser bem sucedido
se não for através de Deus. Porque você mesmo é um grande pecador. Eu mesmo sou um grande pecador. A todo tempo eu estou transgredindo a lei de Deus. E não há como não transgredir. Porque a transgressão da lei de Deus é uma afronta ao nosso Deus. E nós, toda vez que afrontamos Deus, nós pecamos contra Ele. Como nós não podemos viver sem pecado, alguém sem pecado, o justo Jesus Cristo, tomou sobre ele a culpa do nosso pecado para nos justificar diante do Pai. Todo aquele que confessar o nome de Jesus com a boca e com o coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo. Está escrito na carta de Paulo aos Romanos. É preciso que nós tenhamos primeiro o conhecimento de que somos meros perdidos diante de Deus. Nenhuma das nossas obras agrada a Deus, por melhor que seja, porque não são elas que vão nos salvar, porque somos seres que infringimos a santidade de Deus. É preciso que alguém faça isso por nós, porque nós não conseguimos fazer por estarmos numa natureza pecadora. O único que pode fazer isso é Jesus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, que nenhum nome há na terra que possa ser dado além do nome de Jesus para salvar todos os homens. Então, o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, a personalidade de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a sua redenção, o ato da crucificação para redimir o homem do pecado, é a única coisa e o único suporte que nós temos para sermos livres da danação final, da condenação eterna. É preciso que entendamos isso. Não são as religiões, não são as igrejas. Você precisa estar na igreja de Cristo, mas não são as placas, nem as denominações, nem os líderes que irão lhe levar a Deus. Eles são usados para pregar o Evangelho e você pode ser abençoado pelas suas pregações. Porém, o único que pode lhe levar à eternidade, a uma vida de perfeição sem pecado, é Jesus Cristo, porque Ele pagou um alto preço pela nossa salvação. Foi preço de sangue, Ele verteu todo o seu sangue, santo, imaculado, para que nós não pudéssemos ser condenados. Então, esse texto de hoje, esse texto que encerra o capítulo 8, nos mostra o quanto nós ainda estamos perdidos, a ponto dos próprios demônios reconhecerem a hora, o dia e o poder e o senhorio de Jesus. As pessoas ainda não conhecem, por isso que eles mandaram Jesus ir embora daquela cidade, não conhecem, nem querem conhecer, em sua maioria. A humanidade se tornou pervertida. A Bíblia diz em Romanos 3 que todos pecaram e longe estão da glória de Deus. Ainda vai dizer que ninguém é justo, nenhum sequer. Todos se desviaram e longe estão da presença de Deus. Que este vídeo de hoje possa lhe ajudar a pensar um pouco. E se Jesus voltar hoje para você? E se Deus tirar o seu fôlego de vida? E sem você crendo, como será? Que a Bíblia diz que a salvação é para todos aqueles que crerem em Cristo Jesus. Crer significa mostrar com as obras. E as obras não é obra social. Obra é mudança e atitude de vida. Que o Senhor possa estar lhe abençoando mais uma vez, em nome de Jesus. Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e não deixe de acionar o sininho para que a gente possa estar continuando com esse trabalho em nome do Senhor Jesus. Amém.